Olá! E aí, tudo bem? Belezinha? Joia, joia! Prontos para mais uma aula? Então vamos nessa. Só que antes de começar, peço a você, se não é inscrito no canal, que se inscreva, curta esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, tranquilo? E compartilhe nas redes sociais. Hoje vamos falar sobre algo muito importante, sobre gráficos organizadores do pensamento e da compreensão de texto. Só que vocês viram que eu chamo a aula falando sobre redação. Ou seja, essa aula, ela nos ajuda tanto na produção de texto quanto na compreensão. Vamos seguir? Olha lá. Podemos comparar um texto ao corpo humano. Isso aí. O que dá forma, porte, elegância e sustentação no corpo é o esqueleto. Se tirarmos essa estrutura, viramos um monte de carne, nervos, pele sem definição, deformados. Assim também acontece com o texto. Cada texto é constituído a partir de um esquema, de uma estrutura, de um esqueleto, que lhe dá sustentação, forma e direção. As ideias, elas são arrumadas conforme a estrutura própria a partir do objeto que se quer, do objetivo que se quer alcançar. Por isso, nenhum texto é gratuito. De acordo com aquilo que eu quero, eu vou estruturar meu texto, né? Com a intenção que eu tenho. Se identificarmos o esquema, a estrutura básica do texto, mais fácil será a compreensão das ideias trabalhadas nele. Consequentemente, ao produzirmos um texto, esses esquemas facilitarão o nosso trabalho, isto é, essas estruturas nos ajudarão a arrumar nossas ideias de modo objetivo e claro. Vamos ver tudo isso mais melhor e na prática? Vamos começar analisando alguns parágrafos. Observe os trechos a seguir. Eu vou ler, depois eu vou voltar um por um em cada um deles, tá? Há anos, os consumidores viram, com algum espanto, chegar às gôndolas dos supermercados 1 litro de leite encerrado numa caixinha de papelão, a chamada embalagem longa-vida. Ao espanto, logo sobreveio a aprovação. Desde então, tais embalagens se multiplicaram notadamente e já agasalham produtos como iogurtes, sucos, extratos de tomate, etc. Texto 2. Os supermercados utilizam várias embalagens que variam de acordo com a mercadoria. Temos desde os sacos plásticos, papel de embrulho, pacotes, até a recente embalagem longa-vida usada para leite, iogurtes, sucos, etc. Texto 3. Para aumentar o tempo de validade do leite, iogurte, sucos, etc., os supermercados vêm usando uma grande escala a chamada embalagem longa-vida. E parece que ela equacionou a situação. Texto 4. Os supermercados tinham uma dificuldade para garantir a validade de leite, iogurte, sucos, etc., pois eles estragavam com facilidade. Mas com a chegada da embalagem longa-vida, tudo foi resolvido e, além disso, outros produtos também foram beneficiados com esse tipo de embalagem. O texto 5, questão do texto. Observando as embalagens utilizadas hoje nos supermercados, percebe-se que a longa-vida é a melhor que as outras, como sacos plásticos, vidros e potes plásticos, devido à funcionalidade e à manutenção dos produtos. Entretanto, ela às vezes estoura como as outras. 6. A chamada embalagem longa-vida é composta de papelão revestido de alumínio especial que garante maior durabilidade a produtos perecíveis como leite, iogurtes, sucos, etc. Gente, li 6 textos para vocês, 6 parágrafos, e todos eles falando sobre a mesma coisa. Qual era o assunto? A embalagem longa-vida. Mas o que difere é o objetivo, é a maneira como cada uma dessas ideias foi estruturada. Cada texto, portanto, ele é constituído com uma base e uma estrutura diferente. Mesmo assunto, mas estruturas diferentes. Vamos analisar cada um deles agora? Acompanha comigo. O primeiro que eu li. Vou ler de novo. Há anos, os consumidores viram com algum espanto chegar às gôndolas dos supermercados 1 litro de leite encerrado numa caixinha de papelão, a chamada embalagem longa-vida.
Ao espanto, logo sobreveio a aprovação. Desde então, tais embalagens se multiplicaram notavelmente e já agasalham produtos como iogurte, sucos, extratos de tomate, etc, etc. Qual é a estrutura da ideia? Há anos, tá vendo? Ó, há anos. Depois, desde então, ou seja, foi usada a ideia de tempo, fazendo aqui um paralelo entre o passado, o ontem, e o presente, o hoje, e o futuro, amanhã. Então, esse texto, ele está estruturado na base do tempo, da evolução temporal. Entenderam? Sim. Vamos continuar aqui? E esse 2, ó. Os supermercados utilizam várias embalagens que variam de acordo com a mercadoria. Temos desde os sacos plásticos, papel de embrulho, pacotes, até a recente embalagem longa-vida usada para iogurte, leite, iogurtes, sucos, etc. Aqui eles estão colocando as variedades de embalagem. Então, os sacos plásticos, o papel e o pacote. Temos aqui, portanto, um esquema de enumeração. Se o primeiro trabalhou no esquema de tempo, aqui foi um esquema de enumeração. Sim? Beleza? Compreendendo? Segue comigo. Para aumentar o tempo de validade do leite, iogurte, suco, etc., os supermercados vêm usando em grande escala a chamada embalagem longa-vida e parece que ela equacionou a situação. Usamos neste parágrafo um problema e a solução. Qual que era o problema? O tempo de validade, estava se estragando muito rápido. Qual foi a solução? A embalagem longa-vida. Então, trabalhou-se aqui com o esquema de problema e solução. Estão vendo os esquemas? As maneiras como eu posso organizar a minha linha de pensamento? E tanto isso é importante para eu produzir o texto, como para compreender como o texto foi feito e melhorar a minha capacidade interpretativa. Segue lá, ó. O quarto texto. Os supermercados tinham muita dificuldade para garantir a validade de leite, iogurte, sucos, etc., pois eles estragavam com facilidade. Mas com a chegada da embalagem longa-vida, tudo ficou resolvido. E, além disso, outros produtos também foram beneficiados com esse tipo de embalagem. Qual é o esquema que eu tenho aqui? Foi usado o gráfico problema, solução e resultado. Ó, o problema, validade do leite. A solução, embalagem longa-vida. E o resultado, outros produtos se beneficiaram da embalagem longa-vida. Entenderam? Então, eu tenho um problema, eu tenho a solução, mas ainda eu tenho o resultado disso. O que aconteceu após a solução ter sido empreendida. Entenderam? No outros, fiquei na base do problema e solução. Veio o problema e solução. Aqui veio o problema e solução e o resultado, o que aconteceu depois. Tranquilo? Vamos ver o quinto trecho? Observando as embalagens utilizadas hoje nos supermercados, percebe-se que o longa-vida é a melhor que as outras, como sacos plásticos, vidros e potes plásticos, devido à funcionalidade e à manutenção dos produtos. Entretanto, ela às vezes estoura como as outras. Olha o que tenho aqui. Longa-vida é melhor que sacos plásticos, vidros e potes plásticos. Às vezes estoura. O que está tendo aqui? Comparação. Então, eu posso também edificar o meu texto na base da comparação, trazendo as semelhanças e as diferenças. Olha lá, às vezes estoura igual outras embalagens. Embalagem longa-vida versus os sacos plásticos e os vidros. Entenderam? Então, eu posso trabalhar com o processo de comparação, apresentando as semelhanças e as diferenças das minhas ideias ou daquilo que eu estou trabalhando. Tranquilo? Muito bem. E o sexto e último? A chamada embalagem longa-vida é composta de papelão revestido de alumínio, especial que garante maior durabilidade a produtos perecíveis, como leite, iogurte, sucos, etc. Aqui eu tenho uma definição. É uma boa maneira de se começar um texto, tá? Uma dissertação. Uma embalagem longa-vida é composta de papelão revestido de alumínio. Veja, está definindo, está explicando. Ok? Então, ele estruturou o pensamento a partir dessa definição. Atividades para vocês aí. Escolha um tema abaixo e proponha um gráfico para o seu desenvolvimento. Ou seja, você vai escrever usando qualquer um desses. Ou a enumeração, ou a relação de tempo, ou a definição, ou a causa e consequência, ou a solução e problema, solução, problema e resultado, a respeito do o papel da mulher, a televisão,
a poluição, o progresso e seus efeitos e a importância da leitura. Escolha, então, um tema e desenvolvam um parágrafo dentro desse esquema. Vamos pensar, vamos delimitar esse parágrafo? Eu quero que vocês pensem num parágrafo com, no mínimo, 6 e no máximo 9 linhas. De 6 a 9 linhas é o tamanho do parágrafo que eu quero que vocês escrevam. Tranquilo, meus amores? Leia o texto abaixo. Cidades saudáveis. O que é isso? Uma cidade só pode ser considerada saudável quando todos os fatores ambientais que repercutem na saúde e bem-estar do cidadão estão equilibrados. Nos locais onde ele vive, trabalha, circula, se locomove e tem o seu lazer. Como cada um convive com milhares ou milhões de outros seres, só se pode sentir seguro e satisfeito se todos os demais desfrutarem de boas condições sanitárias também. A saúde da cidade por inteiro é, por isso, condição necessária e indispensável à saúde de cada cidadão. Sanear uma cidade implica uma série de políticas e serviços públicos que garantam uma boa qualidade de vida para os seus habitantes. Esquematize o texto em tópicos. Desenvolva os argumentos que sustentariam o seu texto. Ou seja, o que você poderia falar em tópicos sobre esse texto. Como seria assim uma organização, não uma redação ainda, mas uma organização de ideias. Eu poderia falar abordando esse tema sobre isso, criar tópicos, porque antes de escrever, eu preciso pensar sobre o que vou escrever. Depois que eu coloco em tópicos, eu analiso. Olha, essa ideia fica legal com essa daqui. Ó, essa daqui não vou conseguir falar muito bem, então eu descarto. Ó, aqui eu consigo colocar esse argumento como começo do meu desenvolvimento. Aqui fica legal como solução. Eu penso o texto para que o teu texto não fique zigue-zagueante. Você não comece a falar, fala de outra coisa, volte a falar, mostrando com isso que não houve uma organização, gerando uma incoerência textual. Tranquilo? Temos aqui, então, portanto, duas produções de texto, duas atividades que eu gostaria que vocês desenvolvessem. O legal do vídeo é que a gente pode voltar N vezes. Então, você vai poder voltar lá no texto, ler o texto base, tirar as ideias, olhar novamente para aqueles temas para escolher qual tópico você vai desenvolver. O importante de tudo isso é que você produza, que você coloque em prática aquilo que você acabou de aprender. E com isso, eu encerro mais essa aula. Não vai embora sem curtir esse vídeo, sem se inscrever no canal. E espero vocês aqui no nosso próximo encontro.